duas ferramentas poderosas que nós temos que rodar, que nos faz romper, nos faz vencer. É a alegria do coração e expectativa daquilo que nós podemos fazer, aquilo que Deus tem reservado para nós. Hoje é o terceiro dia que nós vamos falar sobre uma vida de prosperidade. Quem participou do primeiro dia e do segundo dia? No primeiro dia nós falamos que o homem ele tinha a vida dois de Deus. Tudo que o homem precisava, ele tinha em Deus. Ele era suprido. Ele não tinha necessidade, ele não tinha enfermidade. Ele tinha uma vida abundante, uma vida próspera. Ele não precisava nem de pagar a conta de água e de luz. Lembra nós falamos sobre isso? No segundo dia nós falamos que o homem ele transgrediu uma pequena lei de Deus. Melhorou. Depois que Deus deu tudo que ele precisava, Deus deu um limite ao homem. Olha, na árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar. Quer dizer, era uma vontade de Deus, algo específico de Deus, e o homem ele transgrediu. Porque ele transgrediu, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a vida de Deus, ele passou a viver separado de Deus. Porque ele pecou. Porque as transgressões geram pecado. E o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Foi isso que nós falamos, você lembra? Amém? Mas Deus, ele não perdeu a expectativa do homem. Deus criou o homem, formou o homem dos elementos da terra para ter comunhão com o homem. Porque o homem é a extensão da glória de Deus. O homem ele representa Deus aqui na terra. Deus queria que aonde o homem passasse, ele também passasse. Deus queria tudo que o homem fizesse, ele também poderia fazer. Deus queria que o homem pudesse ser verdadeiramente a extensão do amor dele, da glória dele. E Deus era, Deus queria que o homem representasse. Troca. Troca o microfone. Então, o homem, ele passou a viver separado. Então, hoje nós vamos falar porque Deus ele restaurou aquilo que havia dele. Porque a criação de Deus, Deus tem prazer na vida do homem. Deus quer ter comunhão com o homem, Deus quer andar com o homem, Deus quer que o homem realmente represente ele na terra. Então, nós sabemos que o homem ele se separou de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Deus ele baniu o homem da sua presença, colocou um querubim no jardim do Éden, para que o homem não pudesse ter acesso à árvore da vida, e o homem passou a caminhar com as suas próprias pernas. Aí nós entendemos por que as desgraças humanas, os infortúnios, as quebradeiras, por que eles matam, por que eles sequestram, por que os casamentos destroem. Nós entendemos que tudo isso é fruto do pecado. Quem está lembrado disso? Então hoje nós vamos falar da restauração daquilo que Deus havia perdido, daquilo que o homem havia perdido. Porque Deus ele nunca perdeu a expectativa na vida do homem. Deus sempre investiu no homem. Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Então Deus, o homem passou a viver com suas próprias pernas, mas Deus levantou um homem chamado Abraão. E Deus disse a Abraão, está lá em Gênesis 12, do capítulo 1 ao capítulo 3. Deus falou assim: Abraão, larga a tua parentela, larga o teu povo, vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu quero fazer algo grande através da sua vida. Porque Deus queria restaurar o homem, Deus queria trazer novamente a comunhão, a intimidade, o suprimento que o homem tinha com ele no princípio. Então Deus levantou Abraão, e Deus disse a Abraão, Abraão, eu te farei uma grande nação. Deus liberou promessas sobre a vida de Abraão. Mas existe uma condição. Deus falou assim: Abraão, se você crer na minha palavra e você me obedecer naquilo que eu estou te chamando, eu vou fazer com você. Olha, eu te abençoarei, te farei uma grande nação, te engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Então, quando Deus ele começa esse projeto de restauração,
ele pega Abraão e fala: Abraão, olha, é você que eu vou fazer aquilo que eu queria fazer no princípio. E Paulo, ele refere sobre essa promessa lá em Gálatas 3, a partir do versículo 8 ao versículo 9, ele fala, dizendo, ele estava prenunciando o Evangelho, e Paulo revela isso. Ele fala assim: ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que estão separados de Deus, aqueles que perderam a comunhão com Deus. Prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem é da fé? Se você é da fé, você vai ser abençoado. Porque Paulo diz isso aqui, que Deus vai abençoar os crentes, segundo Abraão, aqueles que creem pela fé. Porque Abraão, ele tinha intimidade com Deus na época. E nós recebemos pela fé através de Cristo. Então, em Gênesis 3, de 26 a 29, Paulo diz: pois vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então Deus fez uma promessa a Abraão: Abraão, vou te abençoar, eu vou fazer você grande, eu vou te prosperar, você vai ser grande, seu nome será grande. E Paulo, ele revela aqui através do livro de Gálatas que aqueles que creem também na promessa vão receber a mesma promessa, porque através de Cristo nós somos herdeiros segundo a promessa. Quem é de Cristo aqui nessa noite? Aleluia! Então Paulo diz que nós vamos receber as mesmas bênçãos que Abraão recebeu. Repete comigo: prosperar, ser grande, ser um abençoador, construir uma história na face da terra. Então Paulo diz que nós vamos receber as bênçãos espirituais, quer dizer, do Espírito, as bênçãos emocional, né, na mente, e as bênçãos físicas, quer dizer, saúde do corpo. Você lembra que nós falamos aqui que Deus quer que nós sejamos prósperos, corpo, alma e espírito? Então Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê completo. Se nós não estamos usufruindo completo de Deus, é porque nós estamos sendo negligentes em alguma coisa. Deus quer que você seja próspero fisicamente, por isso você tem que fazer uma academia, por isso que você tem que alimentar bem, por isso que você tem que dormir bem, né? Entendeu? Deus quer que você tenha o seu espírito próspero, quer dizer, comunhão, porque Deus é espírito, Ele só conversa conosco através do Espírito. Então nós tenhamos que trabalhar com o Espírito, tratar do Espírito, conhecendo o quê? As verdades da palavra. Amém? E termos uma mente produtiva, uma mente próspera. Então Deus quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Quando você se vê no espelho, você tem que se ver um homem próspero, uma mulher próspera, completa. Se há alguma desordenança, algum desequilíbrio na sua vida, não é a vontade de Deus. Às vezes as pessoas costumam dizer: é o tempo de Deus. Às vezes nós achamos que Deus, ele precisa de tempo para cumprir na nossa vida os propósitos. Muito pelo contrário, nós é que precisamos de aprender rápido para que possa cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Deus, ele não precisa de tempo. E a palavra bênção em hebraico quer dizer baraka, quer dizer permissão de bens para as nossas vidas. Bênçãos o quê? Bênçãos o quê? Espirituais e materiais. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você receba bênçãos materiais e espirituais. Você pode crer nisso nessa noite? Você pode dar glória a Deus? Então Deus, ele não perde o original de poder restabelecer o reino dele aqui na terra. E Deus, ele começou, porque o nosso Deus, ele é um Deus de recomeço. Deus, ele sempre pega, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E o plano do coração de Deus é habitar na terra, viver com o homem, que o homem seja a extensão dele. Aleluia. Então o nosso Deus, ele começa a levantar homens para poder estabelecer esse propósito na vida do homem aqui na terra. E Deus levantou
levantou Abraão, Deus levantou Isaac, Deus levantou Jacó, Deus levantou Davi, Deus levantou Salomão, Deus levantou Roboão, Deus levantou profetas, Malaquias e grandes outros homens, Jeremias. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles viram de longe, eles não receberam a promessa. Eles trabalharam com Deus porque o Espírito vinha sobre eles e Deus manifestava e Deus operava alguma coisa. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que eles viram de longe as promessas e não puderam tocar nas promessas. É a mesma coisa você olhar um doce, você sabe que ele é gostoso, mas não pode comer. Assim aconteceu com esse restabelecimento através desses homens que Deus levantou para poder estabelecer a vontade dele. Então eles não tinham a vida de Deus, eles não tinham as verdades, eles não tinham o verbo de Deus na vida deles, mas eles apontavam para um reino inabalável, um reino poderoso, um princípio que Deus havia estabelecido. Aleluia, você pode dar glória a Deus? E quando nós olhamos para o livro de João 3,16, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele quis restabelecer o reino dele, e ele viu que os homens não conseguiriam restabelecer. Então ele tinha que gerar uma duplicata dele, mandar na terra, para que aqui na terra ele pudesse ser legal, assim como o pecado entrou na legalidade do princípio. Ele mandou Jesus, para que Jesus pudesse ser legal, para morrer na cruz do Calvário, para poder cancelar toda essa maldição que havia na vida do homem. E quando nós olhamos para João, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O problema da humanidade hoje é pecado. O problema do homem hoje não é falta de dinheiro, não é falta de circunstâncias. O problema do homem hoje é pecado. O pecado é que tem destruído o homem. O pecado é que tem destruído o empreendedor. O pecado é que tem destruído as famílias, os casamentos. Quando nós olhamos para um empreendedor, nós sabemos que o problema dele não é dinheiro. Quando nós olhamos para um profissional liberal, nós sabemos que o problema dele não é dinheiro. Porque ele trabalha, o dinheiro vem. O empreendedor, ele implementa, o dinheiro vem. O problema deles é a falta de comunhão com Deus. E o pecado, ele gera escassez. Porque o pecado foi assim estabelecido, trazendo escassez, trazendo miséria, trazendo enfermidade. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida abundante. Aleluia. Então, quando você pega um empreendedor na visão de Deus, colocando Deus como parceiro, colocando Deus como sócio nos negócios, algo poderoso acontece. Não tem como um homem na visão de Deus, um empreendedor na visão de Deus, um empreendedor do Avodar, ele não prosperar. Porque quando ele vem no Avodar, ele se expõe à palavra, e a palavra é poderosa para cumprir os propósitos a qual ela tem sido enviada. E se você expõe a palavra, você começa a receber as verdades de Deus. E as verdades de Deus, elas começam a manifestar nas nossas vidas. E se há uma manifestação da palavra, a palavra ela gera, a palavra ela cria. Se você for olhar no livro do Gênesis, quando Deus começou a restabelecer todas as coisas, recriar aquilo que havia devastado, aquilo que estava em caos, ele usou a palavra. A palavra perseverava, a palavra ela gerava, a palavra ela trazia novamente a perfeição daquilo que Deus é, a perfeição daquilo que Deus estava gerando. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Então a natureza e a vida de Deus, ela é por meio da palavra, e ela é gerada, ela é que nos gera um novo espírito, é a palavra de Deus. É você crer, é quando o homem crê que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia. Quando você crê no seu coração, quando você declara que ele é o Senhor da sua vida, você é uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso espírito ele é recriado, nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma criança. Por isso é que até quando a gente começa a caminhar com Jesus, nós não sabemos muita coisa. Às vezes nós sabemos tudo que o mundo nos ensinou.
mas aquilo, as verdades da palavra, aquilo que o Espírito de Deus quer nos conduzir, quer nos falar, nós não temos muito conhecimento. Então nós somos igual crianças. Paulo diz, são como meninos. Então nós vamos caminhando na palavra, aprendendo as verdades, aplicando na nossa vida. Quer dizer, quanto mais aprendemos mais rápido, mais somos abençoados. Quanto mais tomamos posse da palavra, mais a palavra gera em nós vida. Por isso que às vezes a pessoa chega aqui no abordar, aceita Jesus, entende as verdades e a vida dele é transformada. Por quê? Porque ele recebe essas verdades no seu coração, ele aplica no dia a dia da vida dele, e essas verdades inundam todo o teu ser, traz alegria, traz restauração, traz prosperidade, e a vida dele é transformada. Porque a palavra tem essa capacidade de transformar, de gerar, de trazer existência aquilo que não existe, de mudar as circunstâncias por causa da minha vida, por causa da sua vida, de trazer o empreendedor lá dos Estados Unidos para te abençoar, trazer o empreendedor do interior para te abençoar, levantar uma pessoa para te sustentar, levantar uma pessoa para te dar uma ideia. A palavra de Deus é poderosa por si própria. Então, quando nós apropriamos dela, a palavra ela começa a gerar em nós. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus ele se encontrou na palavra, ele se encontrou na Bíblia. Jesus, quando ele olhou para a palavra, ele disse: olha, em Efésios 2,6, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Em Lucas 4,18 ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois em mim ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Jesus ele se encontrou na palavra. Em João 1,4 diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Paulo ele se encontrou na palavra. Paulo em Isaías 43, em Atos 18,6, Paulo diz: olha, eu volto para os gentios, eu sou levantado exclusivamente para pregar as boas novas. Então Jesus ele se encontrou na palavra, Paulo ele se encontrou na palavra. A palavra tem algo a meu respeito, tem algo a seu respeito. Jesus disse que não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Quer dizer, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós podemos nos enxergar dentro da palavra, porque Jesus é o verbo, é a palavra, foi escrito para mim e para você. Então Jesus ele veio para nos restaurar. Jesus ele veio para nos tirar da condição de miséria, de pecado, de angústia, de ansiedade, de tristeza, para trazer sobre nós o reino de Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Então Jesus ele veio para resolver o problema do homem. Qual é o seu problema? Jesus ele veio para colocar fim no problema do homem. Eu estou quebrando. Jesus veio para isso. Eu estou com enfermidade. Jesus veio para mudar o seu corpo. Meu casamento está a ponto de estourar. Jesus veio exatamente para cuidar do seu casamento. Jesus ele veio para resolver o problema do pecado do homem, porque é o pecado que destrói o homem. Por que eles estão matando lá nos países do Oriente? Por causa do pecado. Não conhece a luz da verdade. E se não conhece a luz da verdade, vive no pecado. Então quando Jesus ele veio, ele se entregou por mim, por você, a Bíblia diz que o véu que nos separava de Deus, aquela separação quando Deus colocou o querubim diante do Éden, falou assim: olha, vai embora, homem, você não tem direito mais acesso, você não tem mais acesso, porque se você tiver acesso, você vai comer da árvore da vida. Então essa separação que existia entre o homem e Deus, Jesus veio e eliminou. A Bíblia diz que o véu ele rasgou de cima para baixo. Toda aquela separação que o homem tinha de Deus, Jesus ele veio e restabeleceu essa comunhão. Você pode se alegrar nessa noite de saber que você pode aproximar de Deus, de saber que em Deus tem tudo aquilo que você precisa, tem os seus sonhos, tem os seus projetos, tem a sua empresa, tem as suas dificuldades, tem as suas circunstâncias difíceis. Jesus veio para resolver isso, para tirar a distância entre você e Deus. Aleluia. Em Romanos 5,17, a palavra diz: se pela ofensa de um e por meio de um só, quer dizer, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo? Aleluia.
você vai reinar em vida. Por isso que a Bíblia diz: eu vim para que tenham vida e vida. Então nós precisamos começar a conhecer essas verdades. Se você vai reinar, você é o quê? Rei. Você lembra que lá no princípio, quando Deus ele criou céu e terra e trouxe o governo na mão do homem, quando Deus disse: olha, dominai, quer dizer, governai. Governo é a mesma coisa que dizer reino, príncipe. Então Jesus veio para que nós pudéssemos reinar em terra. O que é reinar em terra? É você ter uma vida abençoada. É você ter aquelas promessas que Abraão tinha: vou te prosperar, vou te agradecer, vou suprir tudo que você precisa, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que está estabelecido. Eu sou contigo. A Bíblia diz que Jesus está conosco todos os dias. Olha a preocupação de Jesus. Olha, vou restabelecer o reino dentro de você e vou estar com você. Não vou só cuidar de você hoje e virar as costas. O coletivo pode cuidar de você hoje, mas amanhã vai embora. Jesus não. Jesus disse: olha, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação. Aleluia. Meu irmão, você está lá no seu negócio, apertado, preocupado. Jesus está lá. Você está no seu travesseiro pensando o que você vai fazer amanhã, qual é a resposta que você vai dar para o seu cliente, qual é a resposta que você vai dar para a justiça, qual é a resposta que você vai ter que dar para o aluguel que está atrasado, para a duplicata que está atrasado, o cartão de crédito está atrasado. Jesus está ali com você. Aleluia. Ele tem ouvido, ele tem boca, ele é uma pessoa, ele é a extensão de Deus. Além disso, está dentro de você, e se está dentro de você, você é a extensão de Deus. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Então, Gálatas 3,13, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Toda condenação que está sobre você, toda acusação do passado, toda obra do diabo, talvez você não teve uma família perfeita, talvez você não teve um pai perfeito, talvez você não conseguiu estudar, mas a Bíblia diz que toda maldição que está sobre a sua vida, Jesus ele tomou sobre si em nosso lugar. Aleluia. O seu fracasso não é seu, porque às vezes nós fracassamos e tomamos aquele fracasso como condenação e ficamos inertes, paramos de pensar, paramos de sonhar, paramos de trabalhar e a nossa vida vira um caos. Aleluia. Jesus ele tomou sobre si toda a nossa maldição. Paulo diz que fazendo-se ele próprio maldição. Você pode dizer nessa noite: eu sou livre. Aleluia. Você pode dizer mais alto: eu sou livre. Colossenses 2, 13 a 15 fala: se a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, Jesus, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra os que constavam em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando, quer dizer, reduzindo a nada, os principados e as potestades, as forças malignas, aquilo que te oprime, aquilo que te acusa, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando na cruz. Aleluia. Olha o que Jesus fez por nós. Isso aqui é uma linguagem de guerra. Jesus ele foi lá, ele venceu o inimigo, ele pegou o diabo, venceu. Em Gálatas, ele venceu o diabo, colocou o diabo à exposição, o envergonhou, o expôs para mim, para você, e diz: olha, está derrotado, não tem poder mais sobre a sua vida. Eu venci o diabo. Aleluia. Aleluia. O diabo ele não tem poder. Jesus ele derrotou ele na cruz, expondo ele, reduzindo o poder dele a nada. Fez isso por mim e por você. Aleluia. Para que nós pudéssemos ser o resplendor da glória. Quando você se vê no espelho, você não pode ver o nada, impotente, derrotado,
fracassar, sem sonhar. Você tem que ver é Jesus. Paulo diz que nós podemos nos olhar no espelho e nos ver assim como nós somos, porque Jesus, ele tacou toda a nossa vergonha, toda a nossa derrota. Então nós podemos olhar para ele e saber que assim nós somos dele. Aleluia. Vira para o seu amigo esquerda e direita e fala para ele: olha, você é vencedor. Aleluia. Em Romanos 2:11, a Bíblia diz: fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Teremos a vida dele, a vida zoe de Deus. Tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, está nele. Jesus, quando ele disse: olha, Pai, traga o teu rei, ele pegou tudo que ele era e colocou dentro de mim, e colocou dentro de você. Você pode se enxergar nessa condição como filho de Deus, a grandeza de um Deus poderoso habitando dentro de você, morando dentro de você, nessa carcaça. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele geme, e geme mesmo, porque o Espírito poderoso, cheio da glória, habitando numa carne, num corpo pecador, um corpo que comete os delitos, por isso que geme. Aleluia. 1 João 4,4, João diz: filhinhos, sois de Deus e já o venceste, pois maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu irmão, o que está dentro de você é maior do que todas as circunstâncias que você tem vivido, de todas as suas desilusões, de todos os seus fracassos, de tudo aquilo que tem se levantado contra você. O que está dentro de você é maior. João diz que você é maior porque Deus habita dentro de vós. E se Ele habita dentro de vós, você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Aleluia. Você entende isso nessa noite? Aleluia. Você tem vencido os espíritos enganadores, as setas do diabo. Quando o diabo joga na sua mente: olha, não tem jeito, olha, não vai, você não vai vencer, você nasceu para ser derrotado, só o vizinho seu que pode. Aleluia. Mas maior é o que está em nós, porque o Espírito de Cristo habita em nós. E se Ele habita em nós, Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne, mas vivem agora segundo a vontade de Deus. Aleluia. Por isso que você tem que estar na presença do Senhor. Por isso é que você tem que viver aquilo que Deus quer que você faça. Por isso é que você tem que ser norteado, ser conduzido pela palavra de Deus, porque é seguro, é um caminho seguro, não é atalho. Os atalhos tiram-nos da direção, os atalhos tiram da visão. Mas quando nós estamos na presença, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, consertando o nosso andar, vivendo a vida de Deus, buscando em Deus, pedindo a Deus que o Espírito Santo dele venha nos alimentar, venha nos ensinar, venha nos capacitar. As condenações, vamos embora. Não há nenhuma condenação. Você sabe o que não é nenhuma condenação? É você chegar diante do juiz e muitas pessoas te acusando: ele fez isso, ele fez aquilo, olha, ele não pode, ele é derrotado. Aí o juiz olha para você e fala assim: você está livre, não tem nenhuma condenação contra você, já foi pago, tudo que tinha que fazer para você, eles já fizeram, está aqui o cheque, olha, está livre. É assim que eu e você nós somos diante do Senhor, livres para quê? Para crescer, para multiplicar, para avançar, para fazer aquilo que Deus tem estabelecido no nosso coração, cumprir os propósitos. Aleluia. Sabe por quê, queridos? A fidelidade, ela atrai a dependência de Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quanto mais fiel você é, mais dependente você é. Quanto mais fiel você é a Deus, mais dependente você é de Deus. E quando você é dependente de Deus, os propósitos de Deus cumprem a sua vida. É como você começar a caminhar e você olhar para trás e ver que está tudo certinho. E ver que Deus ele está cooperando, Deus está trabalhando, Ele está cumprindo aquilo que Ele tem dito a seu respeito. Aleluia. Então, se nós pensamos errado, nós vamos crer errado. Por isso é que nós precisamos de alinhar o nosso pensamento, aquilo que nós cremos, aquilo que Deus diz a nosso respeito. Se nós olharmos para a vida de Abraão, Abraão creu.
Em Gênesis 3:12, a Bíblia diz que ele era rico, ele era suprido, tinha muitas posses. Se nós olharmos para a vida de Isaac, a Bíblia diz que Isaac era muito grande, está lá em Gênesis 28:13. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Todos desceram para o Egito, mas Isaac não. Isaac resolveu obedecer a palavra, e por isso Deus o fez grande. A Bíblia diz que Deus o tornou muito riquíssimo, poderoso. Aleluia. Quando eu olho aqui, eu vejo muitos Isaacs. Aleluia. Você pode receber isso nessa noite? Glória a Deus. Salomão era rico, sábio. 1 Reis. Jó era rico, e acima de tudo ele foi restituído em dobro. Por quê? Porque resolveu obedecer a Deus. Aleluia. Uzias, ele começou seu ministério com 8 ou 14 anos, eu não lembro, e a Bíblia diz que ele se tornou um homem poderoso, riquíssimo, até o dia que ele estava obedecendo a Deus. Daí para diante ele perdeu, mas no tempo que ele obedeceu a Deus, ele se tornou rico, poderoso, em guerra, em ciência, em astrologia, poderoso na terra. Aleluia. Por isso que Paulo fala em Gálatas 4:7: assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo. Aleluia. Quando nós olhamos essa palavra tudo no grego, tudo é tudo, não tem discriminação. O que você tem direito? De tudo. O que você precisa nessa noite? É de tudo? É tudo. Então Paulo fala aqui, olha, se já que são filhos, Deus lhes dará tudo, e o que ele tem para dar a seus filhos, é o que ele tem para dar aos seus filhos. Aleluia. O que você precisa do Senhor nessa noite? O que você precisa que Jesus ele comece a gerar? O que você precisa que o verbo, a palavra, possa gerar na sua vida? Talvez você olhe só vê escassez, deserto, você não consegue. Mas existe uma palavra empenhada da parte de Deus liberada na sua vida. Se você crer, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Agora eu estou falando com você que Jesus ele trouxe todas as riquezas do reino de Deus. Ele trouxe o reino de Deus de novo para a terra. Agora você me pergunta, mas Tolentino, como é que eu posso acessar essas riquezas? Aonde é que estão essas riquezas? Pois eu venho a rodar, eu pego a oração perseverante, e as coisas não acontecem, irmão. As coisas não podem ser. Hein, Marco Antônio? Eu venho, eu escrevo a oração, eu busco ao Senhor, mas o que eu preciso fazer para me acessar aonde estão essas riquezas? Aleluia. Então Paulo ele nos dá um conselho em Romanos 12, a partir do versículo 2. Paulo diz, olha, não vos conformeis com este século. O século quer dizer mundo. Não vos conformeis com aquilo que a sua mente tomou molde. Não vos conformeis com aquilo que você pensa. Não vos conformeis com aquilo que você acha no seu coração. Porque nós achamos muita coisa. Tudo que nós vamos falar, mas eu acho. Achando que o dicionário de Deus é astrologia, não é? O dicionário de Deus é a palavra, a Bíblia é eficaz, poderosa para se cumprir. Aleluia. Quando Deus ele olha dos céus aqui para a terra, ele quer completar, ele quer fazer. Ele olha para os filhos dele, meu filho, eu quero. Meu caçula, ele, pai, me dá um carro. Hoje ele comprou um carro, quer filho. É assim que a gente faz com os filhos. Nós sempre abençoamos a vida dos nossos filhos. Se o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Jesus diz isso. Você vai dar um pão, vai passar uma manteiga, vai colocar uma fatia de presunto. Por quê? Porque você é um pai bondoso. Assim também é Deus. Então Paulo diz que nós não podemos conformar com as coisas. Nós temos que transformar nossa mente para nós podermos experimentar as coisas boas de Deus, as coisas perfeitas, as coisas agradáveis. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é um campo de batalha. É na mente que nós perdemos as batalhas. É na mente que nós perdemos as grandezas. É na mente que nós perdemos quando nós vamos fechar os negócios. Por quê? Se nós temos uma mente sadia, nós temos um corpo sadio, nós temos um espírito sadio. Se nós temos uma mente medrosa, você está sempre vacilando. Então o diabo ele opera na mente, trazendo dúvida, medo, decepção, acusação.
Então Paulo diz que nós temos que ter uma mente sadia, para que nós possamos começar a experimentar as coisas de Deus. É como você olhar o seu negócio, e o seu negócio está terrível, difícil. Você vai renovar a sua mente. Renovar a sua mente como? Nas verdades da palavra. Aquilo que a palavra libera sobre a sua vida, você vai pegar ela, trazer para a sua mente e trazer para o seu coração. Absorver no seu coração e vai trabalhar com ela. O que ela diz? Jesus se tornou pobre para me fazer rico. É uma verdade, é a palavra. Eu vou receber ela na mente, trazer ela para o coração e começar a trabalhar com ela. Então a palavra de Deus, ela vai começar a gerar aquilo que nós precisamos. Aleluia. Então nós tendo uma mente saudável, uma mente equilibrada, nós vamos começar a mover as circunstâncias da nossa vida, o nosso emocional, a nossa fé. Jesus disse que lançar fora todo medo, e a mente que traz o medo do povo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Então Jesus, em Mateus 6,10, Jesus disse: Pai, traga o teu reino de volta. Quer dizer, traga o estado de governo novamente para me entregar na mão do rei. E Jesus disse foi isso. Porque o princípio o homem era assim. Ele era o governo da terra, era o governador da terra. Então quando Jesus disse lá na oração dele, falou: Pai, traz novamente o governo, traz novamente o teu reino para me entregar para os príncipes aqui na terra, para me estabelecer o coração dos reis aqui na terra. Foi exatamente isso que Jesus disse. E ele completou lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino, quer dizer, buscai primeiro o princípio. Paulo diz: muda sua mente. Jesus diz: olha, estou trazendo o reino. Jesus disse: olha, busca primeiro o reino, busca primeiro o seu original. Você lembra do original, o que você era? Próximo, jornada, boa caminhada. Tudo que eu faço, Deus está comigo. Tudo que eu quero, Deus está comigo. Tudo que eu sonho, Deus está comigo. Eu sou a expressão de Deus, a extensão da mão de Deus. Eu sou a boca de Deus, eu sou o coração de Deus. O que eu falo acontece. Então Jesus disse: olha, busque de novo esse reino, que tudo que você precisar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. O de comer, não vai faltar o de comer, não vai faltar o de beber, não vai faltar o de vestir. Talvez não vai chegar um helicóptero, você não precisa. Talvez não vai chegar um iate, você não precisa, porque não tem nem mar. Mas se chegar, Deus é poderoso para fazer através da sua vida. Qual o problema? Então o que Jesus diz? Olha, eu vou trazer novamente o reino de Deus para me poder ver os meus príncipes e as minhas princesas na face da terra, cumprindo o meu propósito. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Sabe por quê, querido? O nosso Deus, ele tira pessoas do anonimato. Deus tirou Davi do anonimato. Quem era Davi? Era um cuidador de ovelhas. Quem dava crédito para Davi? Ninguém, nem a família dele. É o menor, é o ruivo, é o carregador de feira. Mas a Bíblia diz que Deus tirou Davi do anonimato, colocou ele como rei, como príncipe, como governador, poderoso. Aleluia. Deus tirou Jefté. Jefté não era ninguém, nem família ele tinha, foi expulso da casa dele. Mas Deus trouxe Jefté com poder e com honra, governador. Deus, ele tem essa capacidade. Deus pegou José. Quem era José? Ninguém. Se tornou um manancial, um salvador, um governador, um príncipe. Aleluia. Você pode repetir comigo? Deus ainda tira pessoas do anonimato. Aleluia. Eu consigo ver empresas aqui no outdoor. Eu consigo ver empresas aqui na televisão. Eu consigo ver empresas aqui no jornal. Eu consigo aqui ver empresas com casas novas, carros novos, família na faculdade, viajando para o exterior. Aleluia. Eu quero ser transformado por essa palavra. Aleluia. Fala assim: eu quero ser transformado por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Mas se nós não mudarmos a nossa mente, nós não mudamos a nossa realidade. Se você não mudar a sua mente, a maneira de você pensar, a maneira de você enxergar aquilo que Deus quer fazer na sua vida, os benefícios que a palavra de Deus tem para você, aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito, se você não receber isso, não mudar a sua maneira de pensar, essas verdades no seu coração, a sua vida não é transformada.
A sua vida permanece mesmo. Vai entrar janeiro e você vai chegar a dezembro. O que você fez? Nada. A mesma ladainha. E nós não podemos aceitar isso nos nossos filhos. Nós somos chamados para vencer, para conquistar, para representar o Senhor na face da terra, para cumprir o propósito de Deus. Deus nos levantou para ser coluna do reino dele, para abençoar pessoas, para abençoar a obra dele, para abençoar a igreja. Aleluia! Você pode crer nisso nessa noite? Você pode se enxergar nesse projeto? Aleluia! Eu sempre gosto de contar aqui a história dos 12 espias. Moisés enviou 12 espias para revisar, revistar, enxergar a terra de Canaã. 10 vieram e deram um relatório negativo, quer dizer, uma visão míope, uma mente deturpada, uma mente sem possibilidade. Mas 2 vieram e deram um relatório positivo, quer dizer, é nas dificuldades que nós vamos crescer, é nas dificuldades que nós vamos prosperar, é nas dificuldades que nós vamos conquistar. Vamos trabalhar porque Deus vai nos abençoar. Vamos regaçar as mangas da camisa e vamos encarar o trabalho que Deus vai fazer a parte dele. Deus pega junto. A unção pula. E quando a unção pula, a palavra pega junto. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Sabe, querido, nós só recebemos aquilo que nós reconhecemos. Se você não reconhece, você não recebe. Ainda que você enxerga, ainda que você vê, ainda que você toque, se você não reconhecer que aquilo é para você, que Deus liberou sobre a tua vida, que você tem direito, você não recebe. Você vai continuar sendo um rei inabalável, coisas grandes da parte de Deus. Tem pessoas que querem morrer, não querem morrer para o céu. Eu não quero viver, porque Jesus veio para me trazer vida e vida em abundância. O céu já é a minha garantia. Eu já vou para o céu. Eu entreguei minha vida a Jesus. Mas aqui na terra eu vou construir uma caminhada, uma jornada de prosperidade, uma jornada de crescimento, uma jornada de história. Construir uma história, porque eu tenho família, eu tenho filhos, tem pessoas que têm expectativa através da minha vida, tem pessoas que querem uma resposta através da minha vida. Aleluia! Eu sou um líder, eu sou um empreendedor. E quando nós estamos nessa posição, nós somos fonte. Aleluia. Pessoas vão beber através das nossas vidas. Você pode escrever isso nessa noite? Aleluia. Em Efésios 3,17, a Bíblia diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que estarmos arraigados e fundamentados neste amor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. O escravo, ele serve o seu senhor, mas o livre, ele pode ir para onde ele quiser. Aleluia. Cristo veio para nos libertar. Cristo veio para colocar alegria no nosso coração. Cristo veio para colocar um canto de alegria. É você ter expectativa, é você regaçar as mangas, é você crer que vai dar certo, é você manifestar fé, é você introjetar no seu coração que nenhuma derrota, que nenhum demônio, que nenhum diabo, que nenhuma palavra contrária, que nenhum familiar, que nenhuma palavra, nada vai te impedir de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Sabe, querido, o reino de Deus não é só comida e bebida, é paz, é justiça, é alegria do Espírito Santo. Então, quando o reino de Deus é desenvolvido através das nossas vidas, nós começamos a manifestar em tudo nas nossas vidas. A pessoa olha para você: o que está acontecendo com você? Aí você fala: é o reino de Deus. Por que esse contrato saiu? É o reino de Deus. Por que você recebeu isso? Eu estava esperando. É o reino de Deus. Aleluia. A unção, ela vai utilizar aquilo que você tem por dentro. O que você tem por dentro? Se você tem verdade a seu respeito, a unção vai usar isso. Se você tem estruturas internas sedimentadas na palavra, nas verdades, a unção vai pegar junto e vai utilizar aquilo que você tem. Mas se você é derrotado, sentimentos de fragilidade, medo, preguiça, indiferença, vive no passado, trabalha com as ferramentas antigas: ah, mas eu era, você era. Nós estamos falando das verdades daqui para frente. Então, quando você utiliza aquilo que você tem, você começa a trabalhar naquilo que você pode fazer. Se você se vê poderoso, você faz coisas grandes. Se você se vê pequeno, você vai fazer coisas medíocres, coisas pequenas. Aleluia. Você pode dar glória a Deus?
Então Romanos 8 fala que o Espírito de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele examina o nosso coração e intercede por nós. Olha as ferramentas que Deus nos deu. O Espírito dele. Ele vê as suas fraquezas, as suas fragilidades, mas você confia, mas você crê, e ele começa a se mover. Ele começa a sondar seu coração, e lá sondar o coração do Senhor. Ele começa lá a buscar no coração do Senhor resposta para o seu Espírito. E nessa busca de levar e trazer as revelações daquilo que Deus tem para a sua vida, salve. E você começa a viver uma nova realidade na sua vida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Nós já estamos encerrando para a gente fechar aqui. Jesus falou lá em Marcos 4:26 e dizia: o reino de Deus é assim como o homem lançasse uma semente à terra e dormisse sem saber como ele come. A semente por si própria a frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão da espiga. E quando o fruto já está pronto, passa-se a foice e colhe o fruto. Você pode dar glória a Deus? Então Jesus diz que o reino de Deus é como lançar sua semente à terra e dormisse e acordasse, de dia e de noite. E aquela semente brotasse, não sabendo ele como, mas ele está esperando o fruto. Ele sabe que aquele fruto vai ser gerado. Sabe por que ele sabe? Jesus não fala que esse homem conhece ele, mas esse homem conhece as leis de Deus. Esse homem do campo, ele sabe se ele lançar uma semente na terra, ele pode ir para casa dormir, ele pode ir para casa descansar, porque no tempo certo aquela semente vai produzir, e ele vai ali e vai colher o fruto do seu trabalho. Aleluia. Mas Jesus também disse que em Lucas que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira coisas más. Porque com a boca se confessa aquilo que o coração está cheio. Quer dizer, com a boca você dá declarações aquilo que está dentro de você. O que eu quero ensinar para você? Porque Deus, ele está comprometido com aquilo que você crê e com aquilo que você diz que está dentro do seu coração. Aquele homem lançou a semente e ele cria, ele sabia que existia uma lei natural que Deus estabeleceu no livro do Gênesis, que toda semente seria frutífera e cada semente daria o fruto segundo a sua espécie. E ele sabia que ele podia lançar uma semente na terra e aquela semente no tempo certo ia produzir. E ele podia ir para casa descansar. Aleluia. É o que eu quero dizer para você, eu penso lá em Hebreus 11:1. É exatamente isso. A fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção dos fatos que não se espera. Algumas versões da NVI falam que a fé é o firme fundamento. Entendeu? Então veja bem, aquele homem, aquele agricultor, ele queria, ele sabia que ele ia lançar a terra, ele ia lançar a semente e no tempo certo aquela semente iria germinar, iria trazer fruto. Quando nós olhamos para o autor dos Hebreus aqui, ele diz que a fé é exatamente isso. É você crer naquilo que você não vê, é você crer naquilo que você não tem, mas que você descanse, mas você sabe que no tempo certo vai chegar. Aleluia. Aleluia. Talvez você precise de abrir uma porta para o seu negócio. Talvez você precise de algo poderoso da parte de Deus, uma cura, uma enfermidade, um dinheiro, algo seja acontecer. Aquele agricultor, ele lançou a semente e aguardou, descansou em Deus. Sabia que Deus iria cumprir o propósito. E o autor dos Hebreus, ele diz a mesma coisa. Olha, a fé é você crer que já aconteceu na sua vida, e você vai descansar, e você vai saber que aquilo que você espera vai chegar. Aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, quando ele disse para a figueira: ninguém mais toma fruto de ti. Jesus, ele não disse e ficou falando: segue figueira, figueira, morre figueira. Não, a Bíblia diz que Jesus falou, foi embora, e no outro dia, quando ele passou, os discípulos diziam: Senhor, aconteceu, a figueira secou desde as raízes até as folhas de cima. O que Jesus queria dizer para eles? Olha, é pela fé.
se você crê, aquilo que você diz, aquilo que você confessa que crê no seu coração, vai acontecer. Aleluia. Por isso que Jesus disse lá mais para frente um pouquinho, ele falou: se você crer no seu coração, você vai dizer aquele monte, ele está aqui, passe pula de lá, e vai acontecer. Aleluia. O que você crê nessa noite? O que você crê, Pedro? O que você quer que Deus possa, o que você crê que Deus possa fazer? Às vezes nós falamos, mas não cremos. Nós cremos em tantas coisas, mas Jesus ele nos ensina aqui que primeiro nós temos que falar aquilo que nós cremos. Se você crê que Deus vai fazer, você vai falar e vai acontecer. Porque Jesus ensinou um princípio de fé. É assim como nós dizemos. Se nós cremos, um agricultor que nem conhecia Deus, ele sabia que existia uma lei de Deus, que lançava uma semente na terra e a semente ia chegar ao fruto. Aleluia. E Jesus disse: seca desde a raiz até a última folha. E foi seguindo a palavra. Filho, eu quero orar com você esta noite. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, você só pode usufruir daquilo que você reconhece na sua vida. Se você não crê suficiente nessa noite, você vai pedir a Deus para gerar no seu coração essa palavra da verdade. Quando você pega a palavra, o verbo vai junto, o verbo que cria todas as coisas, o verbo que estava no princípio, o verbo que gerou aquilo que foi restabelecido, que reorganizou o caos da terra, o verbo que traz a vida, que traz a direção. Ele pega junto com você e faz aquilo que você precisa. Aleluia. O que você precisa que a palavra gere na sua vida nessa noite. Crê no seu coração e diga com a sua boca. Jesus nos ensinou: o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do tesouro do seu coração, e dá declarações, confessa, fala aquilo que precisa. Aleluia. O que você precisa nessa noite? Deus só vai estabelecer coisas grandes na sua vida quando você começar a caminhar por fé, quando você começar a caminhar enxergando as verdades acontecendo na sua vida. Talvez é impossível para você, mas existe uma palavra chamada haja. Traga a existência aquilo que não existe. Paulo diz que nós temos que ter a fé de Deus. O que Paulo quer dizer? Que nós temos que ter a mesma fé que Deus tem. Qual é a fé que Deus tem? Traz a existência aquilo que não existe. Aleluia. O que você precisa nessa noite? Qual a área da sua vida que precisa de ser trabalhada? Crê no seu coração nessa noite, apresente ao Senhor, fale para o Senhor, libera a palavra, diga com a palavra, receba a palavra, e a palavra vai começar a trabalhar, a palavra vai começar a gerar, a palavra vai começar a trazer sobre a sua vida aquilo que você precisa. Aleluia. Libera a palavra nessa noite. Aonde está a palavra? Está diante de ti. Libera a palavra nessa noite. Diante de mim. Começa a desenvolver a sua fé nessa noite. Começa a confiar através da
nível excelente na fé. Repete comigo, nível excelente na fé. É quando nós apropriamos daquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Você que entrou aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa de entregar sua vida para Jesus. Deus quer fazer através da sua vida grandes coisas. Deus quer fazer um milagre. Você é príncipe e princesa do Senhor. Deus poder olhar para você e ver algo tão poderoso, mas Ele só pode operar na sua vida se você abrir seu coração, se você convidar Ele. Às vezes nós impedimos de Deus fazer a nossa vida, porque nós não permitimos, nós não temos ainda liberdade para Ele, nós ainda não convidamos. Mas hoje é um dia especial. Deus quer manifestar na sua vida. Deus quer fazer algo poderoso. Você que não entregou sua vida para Jesus nessa noite, eu quero que você levante a sua mão nessa noite, eu quero fazer uma oração com você. Você vai dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Pode levantar bem alto. Aleluia, aleluia. Você que está afastado do Evangelho, por muito tempo que não tem comunhão com Deus, se tem alguém que eu quero orar por você também nessa noite, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja transformado, que a palavra da verdade ela pode gerar em você tudo que você precisa, porque você é filho de Deus. Oh! Eu queria que o Vanderlei trouxesse esse casal aqui, traz aqui, Vanderlei, esse casal, eu quero orar por eles, em nome de Jesus. Toda sorte de bênção, toma a família, toma o casamento, toma os sonhos, os projetos desse casal, que a bênção do Senhor possa retornar